Presta atenção. 3 é o número espiritual que representa Deus. Tá certo? Adiante. E 6. Aí. É o número que representa o homem, é perfeito nas partes. Cada parte tem a sua perfeição. Cada parte tem a sua perfeição. Tá certo? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos, no 666, nós temos o 6. Está vendo? 1, 2, 3. O 6, 3 vezes. Em alguns manuscritos está sigma, sigma, sigma. Ou estigma, estigma, estigma. Que é 6, 6, 6. Estigma é essa letra aqui. Ó. Em alguns manuscritos só está S, S, S. Então, esses números significam, né, uma relação entre o 6 e o 3. Porque é 6 3 vezes. Olha, se 3 na tradição posterior, se 3 representa o espiritual, não é? Representa Deus para os cristãos, por causa de quê, por exemplo? Da Trindade. Então, 6 3 vezes significa o homem, ou a criação, ou a criatura. 6, né? A criação, o homem ou a criatura. 3 vezes, fazendo-se Deus. Então, 666, antes de significar uma pessoa específica, está significando um estado. Um estado, veja. Ele quer dizer que aquele indivíduo, ele será um ante, no sentido de que ele vai se colocar no lugar de. Está lembrado do texto de Tessalonicenses? Bota rapidinho o texto de Tessalonicenses aí. Olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observou? Então, essa é a chave para entender o 666. Primeiro, não é associar ninguém. É associar um estado, a uma configuração, veja, a um modo. Não a uma pessoa, mas a um modo de vida. Que modo de vida é esse? O que é que ele está querendo dizer? E aí, a mensagem tem mais sentido porque ela vai transpassar as eras. Vejam só, não importa em que era, veja, a era que for, inclusive uma era em que não se conte mais as letras com os números, como a nossa. Não importa a era, independentemente da era que existir, porque para João o importante não é cronometrar os fatos do fim. Não é colocar um relógio para os fatos do fim. É dar indicações para as pessoas, para os cristãos, saberem identificar as épocas. Então, quando ele diz 666, ou 6 3 vezes, tá certo? Ele está querendo revelar, né, que o anticristo, ou o homem do pecado, como disse Paulo, é alguém que se apresenta como Deus. É alguém que se mostra como Deus. Mas isso já estava presente na tradição latina. Tá certo? Então, quando virmos em escala global um homem parecendo e querendo ser como Deus, esse é o anticristo. Não adiantam as associações. Tá certo? Agora, porque o nome dele, vamos pegar o nome de Nero, vai pegar o nome de Hitler, vai pegar o nome de Bush, vai pegar o nome de Obama. Não adianta fazer isso. Nenhum desses se enquadra, observe, naquilo que foi dito do anticristo.
O que é que se enquadra? É quando virmos um homem passando-se por Deus. Agora vejam só, meus irmãos, quando a Bíblia diz alguma coisa, respeite o que ela diz, né? Mas é passando-se por Deus mesmo. Não é enganando, sendo bom e as pessoas... Por que eu não acredito em chip? Quem já ouviu aqui a história do chip? Por que eu não acredito naquilo? Porque as pessoas não respeitam o que a Bíblia diz. Não é assim, minha gente. Não bota o chip não, porque... Não é assim. A Bíblia diz que aquele que receber a marca da besta vai receber a marca consciente. Não é ser enganado, ser ludibriado, botar um chip aqui. Ai, meu Deus, botei a marca da besta aqui que eu não sabia. Não é assim, meu irmão. Ai, meu Deus. Não. Vai ser algo consciente. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele se põe no lugar de Deus, está dizendo que ele está se afirmando Deus mesmo, divino. E as pessoas vão interpretar como se ele fosse realmente divino. E quando colocarem sua marca na mão ou na testa, vão colocar sua marca pensando que ele é realmente divino. Não é enganadas, ludibriadas, botei agora é tarde, que eu já botei mesmo. Não é assim. Será algo consciente. E é por causa dessa apostasia, veja só, dessa apostasia, não é isso que diz Tessalonicenses? Primeiro virá o quê? A apostasia. Depois vai se manifestar o homem do pecado. É por causa dessa apostasia. Me diga uma coisa, meu irmão. Apostata quem é de dentro ou de fora? Hein? Então, os primeiros a colocarem a marca serão os apóstolos, né? São os cristãos, viu, meu irmão? Vamos entender o que a Bíblia diz, veja. Primeiro virá a apostasia. Quem é que apostata? Quem é ou quem não é? Quem parece ser, não é? E os que parecem ser, ou estão por moda, ou estão por qualquer motivo, conveniência e tal, esses que apostatarão serão os primeiros a seguirem o anticristo. Depois vêm as outras pessoas. Então é algo muito grave que está sendo dito. Está sendo revelado no Apocalipse. Está certo? Porque os cristãos não conseguirão identificar o anticristo. Olha, não conseguirão identificar o anticristo. Pensarão que ele é o Cristo mesmo. É por isso que Jesus deixou N passagens, não acrediteis. Quando disserem, eis ali, ou eis acolá, não acrediteis. Essas advertências. Ora, a advertência só existe porque há possibilidade de erro. E é por isso também que a gente entende aquele texto que eu disse no sábado passado, que não era fácil de interpretar, que está lá no Apocalipse capítulo 13 ainda. Abra lá, Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus cria em autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Amém. Ou seja, como é que pode vencer os santos? Diga uma fraqueza dos santos. Eu já dei a resposta. Já dei a resposta, já. Já falei aqui. Uma fraqueza, ignorância. Ou seja, se a ignorância constituísse uma fraqueza, é lógico que ele atacará nas fraquezas, não é, meu irmão? E uma das fraquezas dos santos é a ignorância. Olha, se ele é o pai da mentira, como a Bíblia revela,
Se fosse fácil a gente identificar mentira, não existia mágico no mundo. Por que existe mágico no mundo? Porque não é fácil identificar uma mentira, não. Você está vendo uma mágica, você está sabendo que aquilo ali é uma mentira, é um engano, né? Mas você está olhando, está consciente que é uma mentira, mas não consegue observar, identificar onde é que está o engano. Seus olhos estão lhe traindo. Né? Imagine quando você não sabe, meu irmão. Quando nós não sabemos. Tá certo? Então, essa apostasia levará aos juízos, que nós falamos aqui no sábado passado, não sei se está aí não, né? Aquele das taças levarão aos juízos, né? E nós vamos recapitular porque estão no Apocalipse 16 e 17, né? E nós vimos sábado passado, rapidamente, e vimos também que as taças e as trombetas não são duas séries distintas, mas a mesma série, as taças e as trombetas, tá certo? Ou seja, João vê, primeiramente, as trombetas sendo tocadas, cada trombeta é um flagelo, e João também vê as taças, e cada taça é um flagelo. Lembrando, né, nós vimos isso aqui no sábado passado, a gente viu Apocalipse 8 a 11 e do 16 ao 16, 2 até o 16, 21. Veja, aqui estão as taças sendo derramadas por anjos. Aqui estão sendo trombetas sendo tocadas por anjos. Então, nós vimos que há uma relação entre as taças e as trombetas. E os selos são todo o período, ou seja, o anticristo, guerras, fome, morte, oração dos mártires, grande terremoto no final, tá certo? Vamos deter nisso agora. E o anúncio das trombetas. Né? As trombetas começam aqui. Isso daqui, né? Isso daqui, olha só, isso daqui acontece aqui, dentro desse contexto. Isto aqui acontece dentro desse contexto aqui. Né? Então, há uma relação do mar, a vegetação com praga de úlceras, que é a queima, essas úlceras é uma palavra que tem a ver também com queimadura, tá certo? Algo que provocou mal exterior, então temos aqui queimada e os humanos sendo castigados com algo que os queima também, provocando úlceras, tá certo? O mar, né? A água doce, né? Os luminares, seres humanos são queimados porque os luminares, né? Como o sol fica vermelho e abrasador, o aumento da atividade de demônios, né? Nas taças, as trevas tomam conta do reino do anticristo. 1/3 da humanidade morre na sexta trombeta. Na sétima taça, né, há uma invasão do leste, 200 milhões de pessoas. Então, uma guerra terrível. Né? E aqui, o anúncio das taças vem para essa série aqui. Mas lembrando que essa série é a repetição dessa. E termina com esse grande terremoto que está aqui. Olha. Esse grande terremoto, né, está justamente aqui, porque aqui é a perspectiva do céu e essa daqui é a perspectiva da terra. Tá certo? Como nós falamos no sábado passado. Então, o grande terremoto, esse grande terremoto é o que João viu, né, que vai destruir a meretriz. Babilônia, a queda da Babilônia, a destruição da Babilônia é esse terremoto aqui. Vamos abrir lá rapidinho, Apocalipse 16, do 17 ao 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. A taça, né? Que é o sétimo flagelo. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Olha só, a grande cidade, viu? Roma era chamada de a cidade das 7 colinas. A grande cidade se dividiu em 3 partes. A grande cidade aqui não é Jerusalém, nem nenhuma outra cidade. Ele está falando da grande cidade do império. Só existia uma, era a cidade de Roma. Ainda é, né? Ainda é a grande cidade,
Tá certo? Veja, talvez hoje tenha muito mais força, talvez não, né? Tenha muito mais força do que a Roma imperial. Então, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. E os montes não foram achados. Isso é o terremoto, né, meu irmão? Gigantesco. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Agora veja como fica difícil de a gente entender muitas vezes o Apocalipse por causa disso. Porque o Apocalipse não é cronológico. Veja, no capítulo 17 vem a descrição da meretriz. Não é? E vai dizer como é que a meretriz vai ser destruída. Mas ele acabou de dizer no 16. É por isso que muitas vezes a gente não entende. Porque no 17 está justamente aquele texto que a gente leu. Veja, 17, observe aí. Não é? Versículo 5. Ele vê a mulher e na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta Babilônia é esta grande cidade que caiu aí. Por quê? Volte lá. Por quê? Veja só, lembrando a você o seguinte, olha só. Isso aqui é a perspectiva de quê que eu disse? Isso aqui? E aqui? Observou? Então, até o 16, a perspectiva, olha, é a perspectiva da terra. Então, isso é o que João está experienciando, está experimentando, está vendo a partir da terra. O que está acontecendo na terra quando os anjos tocam as trombetas e quando os anjos derramam as taças. Está certo? Então, no capítulo 17, veja, há uma pausa. Terminou 16 aqui, terminou. Então, há uma pausa. Aí, no 17 é outra visão. Mas a visão tem a ver com o que já foi. Não tem a ver com o que vai ser. É isso que confunde muitas vezes. Veja, quando você para e vai ler acabou 16, né? Versículo 21. O seu flagelo era sobremodo grande. Né? Acabou 16. Aí o 17 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, deixa eu ver, aquela mesma besta do capítulo 13. Não é? A mulher vestida de púrpura tinha na testa Babilônia, mãe das grandes meretrizes. Veja o versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo vai perguntar: por que te admiras? E ele vai dizer aquela visão que nós já vimos, tá certo? E que os chifres vão comer a mulher e que a besta vai também devorar a mulher. Quando é que a mulher é devorada? Quando é que ela deixa de existir? Justamente aqui, no grande terremoto e na destruição que nós acabamos de ler. Esse é o julgamento da meretriz. A cidade de Roma será destruída, será aniquilada. Isso é uma predição, não é? Que até os católicos romanos, de certa maneira, concordam, viu, meu irmão? Eles concordam que Roma será atacada. Agora, eles têm uma visão diferente. Eles acreditam que Roma será atacada pelas forças do mal. Nós acreditamos que Roma também será atacada pelas forças do mal, mas porque as forças do mal não querem competição. Nós estamos partindo, meus irmãos, para um sistema mundial, ecumênico, tá certo? Ecumênico. Não é? Já tem sido feitos esforços tremendos para isso, para que as religiões se unam. Não é? E isso vai ser feito mais rápido do que a gente pensa. Ora, mas é preciso que haja uma liderança.
as religiões não vão se unir se não houver uma liderança religiosa. Tá certo? E essa liderança religiosa, não é? Ela vai tomar a frente, preste atenção, de toda a religiosidade do mundo, só que ela não vai apontar para Roma, nem vai apontar para nenhuma outra religião. Essa liderança religiosa levará os homens exclusivamente a adorarem a besta. E é aqui que entra a segunda besta, né, que não deu para falar sobre ela hoje. Tá certo? Íamos falar sobre ela, mas não deu. Vou falar no próximo sábado. Quem é esse segundo animal? O animal que conduz as pessoas a adorarem a besta, o primeiro animal. Não é? Que tem a aparência de cordeiro, veja só, tem a aparência de cordeiro, mas fala como leão. Não é? É uma autoridade religiosa, não é uma autoridade política, é uma autoridade religiosa. Também tem chifre, são 2 chifres. É? Essa descrição está lá no Apocalipse 13, tá certo? E eu quero me deter sobre essa figura no próximo sábado, para daí nós falarmos também no Armagedon e finalmente encerrarmos com o juízo final, tá certo? Porque, veja só, não é para que nós contemplemos apenas a besta. E você já sabe quem é a besta. 7 cabeças, são 7 montanhas, também são 7 reis. Não é? Tem a ver com Roma, claro. 10 chifres, ou seja, é um sistema. Mas a própria besta é o 8º rei. Então é um sistema, mas tem um principal. Essa é a primeira besta, é o primeiro animal. Mas tem o segundo animal. E esse é um problema também da igreja, das interpretações modernas, que não dão a devida atenção ao segundo animal, só atém-se ao primeiro animal. O segundo é negligenciado, né? Observe que João não vê 2 animais, ele vê um animal, ele vê 2 animais. Um subindo do mar, e a Bíblia diz o que é o mar. O que é o mar? Nós vimos no outro sábado. O que é o mar? Agora, o que é a terra? Porque ele vê a besta subindo do mar, mas ele também vê a besta subindo da terra. E o que é a terra? O mar eu sei que são povos, nações, né? E a terra é o quê? Observou, por que essa besta tem 2 chifres? Por que ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como leão? O que ela vai fazer? Deixa eu dizer só uma coisa, a Bíblia diz que ela vai ter muito mais poder diante dos homens do que a besta mesmo. A primeira. A Bíblia diz que ele vai poder fazer sinais e prodígios diante dos homens. A primeira besta não faz isso. Mas a besta que tem a aparência de cordeiro e fala como leão, vai fazer sinais e prodígios diante dos homens. A ponto de fazer uma imagem falar. Tá certo? E isso vai ser o objeto do nosso estudo no próximo sábado. Amém, meus irmãos?